Olá pessoal, tudo bem? Olá, eu sou Melina Ribeiro. E eu sou o Bruno. Nós temos quanto tempo de casado? Eu que 14. sempre sei, vocês estão vendo, né? Ela sempre me pergunta. A gente tá fazendo 14 anos juntos e 12 de casados. 12 anos de casado, né? A gente perde as contas um pouquinho, muita coisa, né? E nós temos 2 filhos, o Yuri, que vai fazer 7 anos, o Bento, que já fez 3 anos. E a gente é muito feliz com essa família linda que a gente tem. Eu amo de paixão. E hoje a gente está aqui para a gente contar um pouco da história, de como tudo começou. Deixa ela começar. Isso. Então, conheci Bruno. Antes de eu conhecer Bruno, eu morava em Pará de Minas e fui para Belo Horizonte trabalhar lá. E uma pessoa que eu sou muito grata, que é a Cássia, ela é irmã da minha madrasta. Meu pai me ligou um dia e falou assim: Melina, tem uma vaga de trabalho lá na empresa da Cássia, você quer vir para cá para trabalhar, fazer a entrevista? Eu falei, quero sim. Eu estava sem trabalho na época, aceitei e fui para lá. E aí, no primeiro dia, quando eu fui fazer a entrevista de emprego, quem passa na recepção? Bruno, esse gatinho. Eu ainda pensei comigo assim, abre um balãozinho aí. Nossa, que moço bonito. Eu já gostei já de estar naquele ambiente, né? Que já me agradou aos meus olhos. E aí, comecei a trabalhar lá, tudo foi acontecendo. E detalhe, que eu tenho que ser muito grata aqui. Eu tinha namorado e Bruno também tinha namorado. Namorada, né? A gente namorava, a gente já tinha um relacionamento longo, mais de ano de relacionamento. Mas a gente se encontrou nesse momento. E a gente estava com objetivos iguais. Eu trabalhava lá num andar e ele trabalhava no andar de cima, né? E eu precisava de escanear uns documentos lá na parte de cima, na sala do Bruno. E aí tinha um rapazinho lá que trabalhava com ele que não deixava eu conversar com ele, né? A gente vai te achar e vai te marcar aí nesse vídeo, né? Viu? E aí eu tentava entrar no assunto que eu achava ele muito bonito, muito interessante. E detalhe, a Cássia sempre falava pra mim que ele era um bom rapaz, que ele era um namorado muito correto, né? Que dava muito valor pra namorada. E aí aquela coisa assim foi me enchendo os olhos, né? Eu falei assim, olha, né? Bonito, interessante, né? É um namorado legal. E gostei daquela ideia. E aí, quando esse rapaz saiu de férias, eu falei, agora é minha chance, né? Na hora que eu entrei, eu falei um assunto assim, Bruno já rendeu. Eu falei assim, agora é nossa chance, né? E aí a gente começou a conversar, uma conversa aqui, uma conversa ali. E eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fazia, que não é assim, né? Hoje é legal a gente contar isso. Mas o que eu fazia? Na hora que acabava os documentos, que eu não precisava mais escanear nada, e o assunto estava bombando, estava esquentando, eu ia lá na minha mesa, apagava os documentos, ia lá e escaneava tudo de novo, só para render o assunto. Mas isso foi poucas vezes, tá? Não foi muitas, não. E aí o assunto começou a rolar e tudo mais. O pessoal lá da empresa resolveu fazer um happy hour, né? Um happy hour, porque ia começar as aulas e todo mundo queria sair, conversar e tal, aproveitar mais um pouquinho. E aí a gente foi nesse happy hour. Já avisei meu pai que eu ia dormir na casa da amiga e já fui com a mochilinha, né? Aí Bruno falou assim, não, vamos deixar a mochila lá no carro, né? Pra gente ir pro barzinho, que era perto ali. Na hora que eu entrei no carro, gente, que eu sentei, que eu coloquei a mochila no banco de trás, Bruno entrou do outro lado e nós dois ficamos sozinhos dentro daquele carro. Era um Chevette, tá? Vou contar pra vocês. Põe a musiquinha do Chevette aí, da Piriguete. Entrei no carro e tudo. E aí na hora que ele olhou pra mim, eu não sabia o que eu fazia. Parecia que era o primeiro beijo, gente. Eu não sabia pra que lado que eu ia, pra que lado que eu olhava, o que eu fazia. Eu sei que nós demos um beijo. Foi o beijo mais esquisito da face da terra. Eu falei assim, fudeu. Porque e agora? Se o beijo não rolou, imagina o resto, vai rolar em nada, né? Aí a gente foi pro bar, né? Onde foi o happy hour. E aí chegando lá, um amigo da empresa, né, que até então como a gente estava ali nas escondidas, e como a gente tinha namorado ainda nessa época, ele me falou nesse dia que
ele estava afim da Melina, né? E aí chegou lá no bar, adivinha quem senta ao lado dela, porque eu cheguei junto com ela, né? Esse menino vem e senta do lado dela. E ele, vou marcar você aí também, hein? Aí ele sentou do lado dela e começou a conversar, e eu cutucava ela por debaixo da mesa, assim, tipo assim, não dá trela pra ele não, que eu cheguei primeiro. E aí depois desse happy hour, a gente conversou e saímos um pouco antes da turma, e aí na porta do bar, a gente deu realmente o nosso primeiro beijo, porque aquele dentro do carro não valeu, viu, gente? Tava muito ruim mesmo. Pensei até em desistir, viu? Enquanto essa amiga minha ficou lá pagando a conta dela, ele lascou um beijo, gente, que eu vou te falar, nu, é esse mesmo. Fomos pra casa dela e a gente conversou e tudo mais, né? Beijo pra cá, beijo pra lá. Aí o negócio começou a esquentar, né? E aí, gente, eu vou ter que contar algo mais picante pra vocês. Que o Lá seguinte... A condição dele ir pro happy hour era a namorada não quis ir, né? Claro que ele fez o convite, né? Que ele tinha que, né, avisar e tal, como um bom rapaz. E aí... Eu era o namorado certinho, ela que me desvirtuou. Ela não tá contando essa parte da história, mas eu vou contar. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim que ele podia ir sim, mas desde que ele fosse pra casa dela no final do happy hour. E eu sabendo daquilo, eu não queria que ele fosse, porque eu tinha gostado muito dele. Que eu queria, né, ter algo a mais com ele. O que eu fiz? Atrapalhei o cabelo dele, que sempre era de gel, arrepiadinho, né? Hoje tá sem gel, viu, gente? Mas é sempre espetadinho de gel. Ela atrapalhou meu cabelo todo. Atrapalhei o cabelo inteiro. E ele também já sem rosca, todo assim, né? Querendo ficar ela junto. Ela arranhou minhas costas também, não tá querendo falar que não. Deu uma arranhadinha. E aí não teve jeito dele ir. Ele foi pra casa, mas eu fiquei sabendo também que a amiga contou que ele ficou todo animadinho e tudo mais, que ele tinha gostado demais e tudo mais. E aí ele foi pra casa. No dia seguinte, a gente naquela animação, empolgação, os dois gostando muito um do outro, a gente conversando, ele falou assim, vamos pro cinema hoje? Eu falei assim, vamos. Eu ia pra casa da minha mãe no fim de semana, desmarquei a viagem e fui só no sábado. E aí, nessa sexta-feira, ele falou assim, nós vamos no cinema, mas com uma condição. Depois, eu tenho que ir pra casa da minha namorada. Eu falei, tudo bem, né? Vamos, a gente assiste o filme e tudo mais. E assim foi. E aí, a gente combinou que assim que eu voltasse da cidade da minha mãe, a gente ia se encontrar. E aí, eu liguei pra ele, falei assim, no domingo, falei assim, eu tô voltando, eu almocei e já vim correndo. E isso não era habitual não, viu, gente? Eu só ia pra casa tarde da noite, tipo assim, eu aproveitava o máximo a cidade da minha mãe, curti minha mãe, família. Meu pai até achou muito estranho aquilo, né? Porque eu odiei minha viagem e voltei mais cedo e falou assim, tem treta aí, né? E ele de butuca em mim. Aí eu tava na casa da namorada tentando terminar com ela, só que eu também passava o fim de semana na casa dela, e nesse dia eu tive que arrumar uma desculpa para ir embora antes. Então acabou que a gente brigou lá nesse dia e eu fui encontrar a Melina, a gente saiu para comer uma batata frita. E aí logo depois meu pai me ligou, muito preocupado, que minha namorada tinha ligado para ele, falando que eu tinha ido embora de carro e que eu briguei com ela, mas eu tinha um motivo para ter ido. Então ali naquele dia a gente terminou o namoro, e eu fui encontrar a Melina nesse dia. E aí, né, meu futuro sogro liga preocupado, né? E ele falou assim, o que aconteceu? Que fulana ligou, tá muito preocupada e tudo mais. E aí ele falou, deu uma desculpa também, né? Falando assim, eu saí com meus amigos. Aí a gente só escutou minha sogra, assim, minha futura sogra, né? Lá do fundinho. Graças a Deus, esse menino agora vai curtir a vida, vai parar de namorar. Mal sabia ela que eu já estava namorando de novo. E foi super divertido. E na sexta-feira seguinte, logo depois desse fato, adivinha quem já estava sendo apresentada para a sogra? Tudo acontece numa velocidade muito rápida aqui, viu, gente? Aí ele tinha terminado com a namorada dele, ele virou pra mim e falou assim, e aí? Eu já terminei, e você? Eu falei, não, fica tranquilo. Isso antes da gente ir lá pra minha casa na sexta-feira, viu, gente? E na aí, terça, isso. Quando pensa que não, infelizmente, gente, como estava acontecendo tudo muito rápido, não dava tempo de esperar no fim de semana. Eu liguei pro meu ex-namorado, e falei com ele que não estava dando muito certo, que a gente estava muito distante, os objetivos não estavam os mesmos, né? E aí a gente terminou pelo telefone mesmo. Acredite quem quiser, nós terminamos pelo telefone. E aí eu liguei para Bruno, desliguei o telefone e liguei para Bruno.
No que ele atendeu, ele falou, alô? Eu falei assim, quer namorar comigo? Aí ele começou e falou, o quê? Eu falei assim, não, eu comecei a desconversar, né, que eu fiquei até sem graça no telefone. Aí passou um pouquinho, ele falou assim, eu aceito sim, eu escutei muito bem o que você falou. E aí, quem pediu namoro foi eu. E agora eu vou contar a parte, quem deu em cima de mim também foi ela. Ela que começou esse negócio de ir lá na minha sala, viu, gente? Eu não tava olhando pra ela. Ó, hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia disso, tá? A mulher, ela tem uma parte muito importante em conduzir as coisas, entendeu? A gente usando a inteligência da gente, principalmente a emocional, que é mais importante, a gente conduz bem o que a gente quer, viu? Enfim, e aí passaram-se uma semana, eu fui levar ele para ver meu pai, eles se conheceram e tudo mais, e no outro dia a gente foi conhecer a minha sogra. Ela me contou, gente, que nesse dia, na hora que eu entrei na porta, que ela olhou para mim, ela olhou e falou assim, tinha uma coisa que eu não sei descrever para vocês. Assim, foi amor à primeira vista. Ela era linda, maravilhosa, hoje ela tá lá com o Papai do Céu. E ela falou assim, na hora que ela bateu o olho em mim, ela falou assim, vai casar. Essa é a pessoa certa. É a que ele vai dar sequência, ela já sabia que a gente estava, né, escrita aí em algum lugar que a gente ia ficar junto. E foi muito especial, porque a gente tem uma ligação muito legal.